Bora para o Parque São Jorge para conversar com o Thiago Salazar. Tem bomba no Paulistão. Protege a cabeça aí! Protege a cabeça aí. O que está acontecendo, Salazar? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Tem bomba aqui no Parque São Jorge. Aliás, hoje a gente está do lado de dentro do Parque São Jorge. O Márcio vai mostrar para vocês aqui a sede, para quem não conhece, a sede social do Corinthians. Esse horário, final de tarde, muita gente chegando com os filhos para os treinos, buscando filho, vindo aqui, comendo alguma coisinha, tomando um chopp. Essa aqui é a entrada principal da sede social do Corinthians, aqui dentro do Parque São Jorge. E por aqui, Michele, o clima é de expectativa, muita expectativa, mas nem tanto para o jogo de domingo às 4 da tarde na Neoquímica Arena contra o Ituano, jogo das quartas de final do Campeonato Paulista. Sabe por quê? Porque o São Bento entrou com um ofício na Federação Paulista de Futebol solicitando uma punição à Portuguesa. E isso tem tudo a ver com o Corinthians, vou explicar por quê. Corinthians e Portuguesa se enfrentaram na primeira fase do Campeonato Paulista, vocês vão lembrar, o jogo foi transferido do Canindé lá para o Mané Garrincha em Brasília, por uma questão financeira. A Portuguesa recebeu uma proposta financeira vantajosa e levou o mando de campo para lá. Na época, a nossa reportagem entrou em contato com a Federação Paulista de Futebol, que garantiu ter autorizado, garantiu que não teria problema nenhum da Portuguesa levar o mando para Brasília. Assim foi, o jogo acabou 0 a 0, cada um levou um ponto, Corinthians um ponto, Portuguesa um ponto. A questão agora é o seguinte, o São Bento está se apegando ao artigo 4º do anexo 6º do Regulamento Geral da Competição, que diz o seguinte, no ano de acesso, justamente o caso da Portuguesa, o ano de acesso, o clube deverá obrigatoriamente disputar as suas partidas como mandante no município de sua sede, seria aqui, São Paulo, sob pena de perda das partidas por WO. O que isso refletiria? Se o regulamento, se esse artigo for levado ao pé da letra, a Portuguesa realmente não poderia ter tirado o jogo de São Paulo para Brasília. Como o jogo acabou empatado por 0 a 0, no caso de uma punição, pelo que está escrito, WO, o Corinthians ficaria com uma vitória por 3 a 0. Ou seja, o Corinthians receberia 2 pontos e a Portuguesa, que ficou com 1 ponto, ficaria sem nenhum. Além disso, o Corinthians receberia mais 3 gols aí na questão do saldo de gols. Isso causaria um reflexo grave na tabela de classificação. O Corinthians ultrapassaria São Paulo e Água Santa e assim, eventualmente numa semifinal contra esses times, jogaria na Neoquímica Arena, já teria esse direito, e a Portuguesa seria rebaixada justamente no lugar do São Bento, porque a Portuguesa acabou se livrando por causa de um golzinho. Nesse caso, ela perderia 1 ponto, o São Bento então ficaria na Série A e a Portuguesa seria rebaixada para a Série A2. Enfim, situação grave, importante, que pode mudar o descenso, pode mudar os rebaixados e pode colocar o Corinthians, quem sabe, à frente de São Paulo e Água Santa antes de uma eventual semifinal. Repetindo, a federação deu autorização para a Portuguesa levar o jogo para o Mané Garrincha, mas este artigo aqui no Regulamento Geral da Competição diz que a Portuguesa, no ano de acesso, não poderia fazer isso. E agora, como é que vai ficar essa história? Como é que vai ficar essa história, gente? E agora? Eu acredito que vai ficar do jeito que está. A federação não vai querer mexer no campeonato, ela deu autorização. Eu não vou questionar o que está escrito no regulamento, o Salazar foi muito claro o que está no regulamento. A Portuguesa também não pegou o seu ônibus e foi jogar com o Corinthians em Brasília sem falar com ninguém, a revelia. Ela teve autorização da federação. Então não tem o que falar. Então, eu acredito que não vai dar nada, até com todo o respeito que merece o São Bento, a federação não vai mexer no Campeonato Paulista que está pronto em função do São Bento de Sorocaba, ela tendo dado autorização. E isso é um problema que, se for parar no tribunal, que o tribunal resolva. O que eu quero dizer é que não vai acontecer nada. Vai ser mantida a rodada, a Portuguesa permanece na Série A. É a minha impressão do que vai acontecer. E acho que se a federação autorizou, Chico, acabou. Bom, eu já penso diferente. Eu acho que esse país está desacostumado a cumprir lei. Se está no regulamento, mesmo o regulamento de Federação Paulista, para normalizar ou normatizar um campeonato regional, se está na lei que não pode jogar fora do município, porque é o primeiro ano, né, de acesso,
de volta, né, de retorno para a série principal, então não pode. É simples. A federação autorizou não imaginando que ia acontecer qualquer problema assim jurídico no final, na reta final do campeonato, na classificação, e quebrou a cara, errou. Estava errado, não devia ter autorizado, devia ter previsto que poderia acontecer isso. Agora que já aconteceu, cumpra-se a lei, minha filha. Não tem jeito. Mas o senhor acredita que vai se cumprir a lei? Eu acredito que sim. O senhor acredita que vai? Quer dizer que então a rodada de final de semana está ameaçada? Eu não acredito. Porque... Eu não discordo. Eu discordo do senhor quando o senhor acredita que vai acontecer alguma coisa. Eu estou dizendo que não vai acontecer nada e aí eu concordo com você quando você fala que tem que se respeitar o regulamento. Lógico, mas para que tem lei, então, sabe? Você concordar, eu concordar com você, a gente achar, é uma coisa. Eu estou dizendo que não deve acontecer absolutamente nada. Escreve aí. Mas eu acho que tem que acontecer. Mas não vai acontecer. Tem que acontecer porque o regulamento existe para ser cumprido. A lei existe para ser cumprida. Ué, mas quem descumpriu foi a federação, então? Não, a federação fez uma bobagem. Que autorizou uma coisa errada. O campeonato é de quem? Sem querer, Porque o ela campeonato empurrou... é da federação, Chico. Aí que tá, mas a federação empurrou a Portuguesa para o abismo. Mesmo na sua razão... Mesmo não querendo. Aí ela não Mesmo pode não fazer querendo. uma coisa e depois dar uma Mesmo penalidade. na sua razão, o São Bento não vai obter êxito, Né? não. Nada Justiça contra o comum São não pode Bento. ir, então... Ó,